Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite, estar aqui hoje, amanhã com vocês. Desde que Solange entrou em contato comigo, eu tenho orado e falado assim, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração nesses dias, que seja um tempo do Senhor mesmo ministrar aos nossos corações. Como ela disse, meu nome é Liliane, eu sou, na verdade, não sou de Recife, eu sou de Goiânia, estado de Goiás, mas estou em Recife há 30 anos. Meu marido veio como pastor da Igreja Presbiteriana do Pina, e, na verdade, me tornei uma pernambucana de coração. Meu filho chegou, o mais novo, chegou na época, tinha uns 5 meses, e o mais velho com 3 anos. Hoje eu tenho a bênção de ser pastoreada pelo meu esposo, pelo meu filho, por esse filho de 5 meses. Hoje ele é o pastor auxiliar de Daniel na igreja, e eu tenho a bênção de ser pastoreada pelos dois. Então é muito privilégio, não é? Fui professora durante 34 anos, me aposentei em Recife, na Academia Cristã de Boa Viagem, trabalhei ali 18 anos, meus últimos 18 anos foram ali, e agora, nesses últimos 5, 6 anos, eu tenho dedicado tempo integral na igreja, tenho feito meu trabalho ali na igreja, de voluntariado, na ação social que a gente tem na igreja, e comecei a escrever. Então, eu nunca achei que eu fosse capaz de escrever. O meu negócio, eu falava assim, meu negócio é fazer planejamento de aula, eu sei dar aula, eu sei fazer diário de classe, e aí comecei a ser desafiada a fazer livros, a escrever, porque a gente tem um trabalho na igreja. Esse ano foi o 24º ano, que a gente faz 21 dias de jejum e oração durante o mês de agosto, e eu prego esses 21 dias, e aí começaram a nascer os livros, alguns livros começaram a nascer disso, e eu vou falar sobre 2 deles, hoje um e outro amanhã. Então quem quiser depois tem ali na livraria. Então o primeiro livro que surgiu foram Lições de Deus no Deserto, que fala sobre a vida de Moisés, e que é possível a gente aprender e ter lições valiosas na nossa vida, mesmo atravessando momentos de deserto, mesmo atravessando lutas na vida. São momentos em que o nosso coração se torna mais sensível e mais maleável para ouvir a voz do Senhor. Depois veio Aprendendo com as Estações da Vida, é o que eu vou falar amanhã, sobre a vida de José. E a gente vai vendo que em cada etapa da nossa vida, por mais difícil que esteja, por mais complicado que as coisas pareçam estar, Deus continua no controle de todas as coisas. Depois veio esse, Por uma Vida Mais Leve, que eu venho falando sobre Mateus capítulo 11, que fala, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vem falando sobre alguns fardos que a gente, por mais que você tire férias, você vá para um resort, você vá para uma viagem, há fardos que só podem ser tirados se forem colocados aos pés de Jesus. E é aquele que renova o nosso coração e é capaz de transformar um coração pesado num coração leve, à medida que a gente coloca os nossos fardos aos pés do Senhor. E esse que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, o Senhor da História. O nosso subtema que a gente vai trabalhar, que eu falei com Solange, a gente vai falar sobre o Senhor da História, esse Senhor que é o dono da nossa vida. E eu venho falando aqui sobre vários momentos, vários personagens na Bíblia, que por mais difícil e parecia que muitas vezes complicado que eles passavam, a gente vai percebendo que o Senhor não perdeu o controle em nenhum momento da história. E o desafio que nós temos é reconhecer e descansar as nossas vidas nesse Deus que governa a nossa história. Então que você possa nessa hora falar, Senhor, fala comigo nessa hora. Ministra ao meu coração para que eu entenda o Senhor como o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. E eu estou muito feliz de estar aqui, ó. Eu acho que tem mais de 10 anos que eu não venho aqui em Garanhuns. Eu vim aqui ainda, o pastor Ezequiel era vivo. A gente veio aqui naquela época, meu marido veio pregar, depois disso Daniel ainda voltou, acho que uns 3 anos atrás, ele pregou aqui, mas tem uns 10 anos que eu não venho aqui. E olha, muito obrigado pelo carinho. Cheguei lá no hotel, tinha chocolate para mim, eu já me acabei de comer chocolate, e obrigada pelo carinho que eu estou sendo recebida aqui. Eu estou com uma irmã da minha igreja comigo, da minha igreja, porque Suiane é daqui, né? Suiane é daqui da 4ª igreja, só que ela casou e foi para o Pina, e hoje Suiane é do Pina, viu, Suzana? E ela tem sido uma bênção no nosso meio lá, Suiane com Pedro, e é muito bom ter ela aqui, mesmo vendo lá no Pina, ter ela aqui, né? Que Deus nos abençoe. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Senhor da história, esse Deus que governa a nossa história. Se você for logo para o capítulo 1, do versículo 1 da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver escrito assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Deus estava no início. Já começa a Bíblia dizendo que o Senhor estava no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você for agora para Gênesis no capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, no versículo 13, vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor fala assim: eu estou lá no começo, mas eu também estou no fim, eu governo toda a história. E se você for para o meio da Bíblia, lá para o Salmo 139, no versículo 16, ele vai falar: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então a nossa vida, ela não está desgovernada aos olhos de Deus. Por mais que muitas vezes nós não entendamos um bocado de coisas, nós não fomos chamados a entender, nós fomos chamados a obedecer. Há uma diferença muito grande nisso. Às vezes a gente só quer obedecer sem entender, mas nós não fomos chamados para entender nada. Se o Senhor quiser, Ele revela, mas se não quiser, nós somos chamados a obedecer. E por mais descontrolado aos nossos olhos que pareça que nós possamos estar enfrentando alguns momentos da nossa vida, se nós temos um Deus que é o nosso dono, e se nós descansamos nesse dono, que é o dono da nossa vida, nós temos paz, mesmo estando vivendo momentos de turbulência. Então nós temos que crer que nós temos um Deus, que é o Senhor da nossa história, que Ele é o dono da nossa história, que Ele governa a nossa história, que Ele escreveu a nossa história, que Ele participa da nossa história, que tudo culmina nele. E isso faz toda a diferença nos momentos de dificuldade e tribulações que a gente passa. E eu queria tomar como exemplo hoje a vida de uma mulher, que ela é citada em 3 momentos na Bíblia, que é Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria é citada em 3 momentos na Bíblia, em 3 momentos diferentes, mas que mesmo tendo momentos diferentes, Maria tem a mesma atitude, o mesmo comportamento diante de cada uma delas. E é um desafio para mim e para você. Nós vamos começar lá no texto bastante conhecido, que é o texto de Maria e Marta, não é? Que está lá em Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, vamos lá? Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o 42, um texto bastante conhecido. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Quem foi que chamou Jesus para ficar hospedado na casa dela? Primeiro versículo: Marta. Quem convidou Jesus foi Marta. E se você prestar atenção, não era fácil convidar Jesus para ficar hospedado na casa, não. Quando Jesus chegava, ele chegava com mais 12. Andar naquele meio de deserto, esse povo chegava empoeirado, sujo, fedido, com sede, não tinha água encanada, não tinha facilidade para água, comida. Essa mulher chama Jesus para hospedar em sua casa. Ela tinha um talento, um dom, ela era hospitaleira. O problema de Marta não foi ela ter convidado Jesus, não foi nada, foi um ato nobre dela. O problema de Marta foi que no meio dos afazeres, Marta deixou com que seu coração se azedasse. Foi esse o problema. Ela tirou os olhos do convidado e colocou no serviço. E Maria está ali aonde? Sentada aos pés de Jesus para aprender. Sentada aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Talvez Jesus estava ali ensinando as coisas do reino, por outros lugares que ele tinha ido, os milagres que já tinham acontecido, ensinando aos discípulos, cuidando da vida dos discípulos. E Marta está ali. Maria está ali sedenta, ouvindo, querendo aprender de Jesus. E quando Marta chega, recrimina. Olha, o azedume que chegou ao coração de Marta é que ela chega ao ponto de dar até uma ordem para Jesus: Senhor, ordena-lhe que minha irmã venha me ajudar.
E Jesus só fala: Marta, Marta, você está ocupada demais, Marta. Aquieta seu coração. Eu não vou tirar Maria daqui, deixa ela. Nós precisamos ter esse coração aprendiz, esse coração que está disposto a aprender do Senhor. Quantas vezes nós, como mulheres, nós temos tido atitudes como Marta. Nós estamos correndo, batendo panela de um lado para o outro, com tantos afazeres, e esquecemos dos nossos momentos devocionais com o Senhor, dos nossos momentos de nos deleitarmos na presença do Senhor e falar: Senhor, fala comigo, Senhor, ministra ao meu coração. Às vezes a gente não está disposto mais para vir para a igreja, porque eu estou mais preocupada com o almoço que vai ser feito no domingo, e que não pode deixar algumas coisas prontas, desde já terem organizadas, para que eu possa me deleitar na palavra do Senhor, vir para a escola dominical, aprender do Senhor, estar numa reunião de oração, estar nos meus momentos devocionais, a sós com o Senhor dentro de casa. Está ligada demais o tempo todo. Se o celular toca, se o filho está assim, se o marido está assim, se tem alguma coisa para fazer, se a casa está suja, se a panela está lavada, se a louça está acumulando na pia, e a gente começa a deixar com tantas coisas, tantos serviços, tomem conta do nosso coração, que nós trocamos esses momentos devocionais, esses momentos de aprendizado, que são fundamentais na nossa vida. Porque se a gente não tiver esses momentos de aprendizado na nossa vida, quando vierem os momentos difíceis, nós não temos em quem solidificar a nossa fé. A gente não tem a palavra sedimentada dentro do nosso coração. Primeira coisa que nós precisamos aprender com Maria, é estar aos pés de Jesus para aprender. Segundo momento que aparece Maria na Bíblia, agora num contexto bem diferente. Agora o irmão está doente, e chega ao ponto de morrer, que é Lázaro. E a gente não vai ler todo o texto, mas o texto é de João capítulo 11, mas todo o texto a gente vai ver que quando Lázaro está doente, as irmãs mandam chamar Jesus. Elas já tinham visto dos milagres, o que Jesus já tinha feito, as coisas que Jesus já tinha operado, e mandam chamar Jesus, mas Jesus não vem, e a coisa vai intensificando, e Lázaro morre, e chega a notícia para Jesus: Lázaro morreu. Mas Jesus vai ter com Lázaro, vai ter com as irmãs de Lázaro, quantos dias depois? 4 dias depois que Lázaro está morto. E Jesus, quando chega, a primeira que aparece para ele é Marta. Vamos lá para João capítulo 11, versículo, deixa eu ver aqui, peraí que me perdi aqui, pronto, versículo 21. Versículo 21 diz o seguinte: Marta diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. A gente percebe nessa fala de Marta alguns sentimentos, não é? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez há aqui tristeza, não é? Uma decepção. Senhor, a gente mandou chamar o Senhor, por que o Senhor não veio? Lázaro ainda estava doente, havia esperança, mas agora Lázaro morreu, não tem esperança mais. Havia uma tristeza, havia uma frustração no coração de Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a gente percebe que depois vem Maria. Maria diz exatamente a mesma coisa que a Marta, só que com uma atitude diferente. Vai agora para o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa, mas ela estava dizendo isso aonde? Aos pés de Jesus. Ela colocou diante de Jesus todas as suas mágoas, as suas frustrações, a sua tristeza, a sua decepção. Jesus sabia o que estava dentro do coração daquela mulher. Ela não precisava falsificar nenhum sentimento. O Senhor sabia o que estava exatamente dentro, e Jesus não a recrimina, muito pelo contrário. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o seguinte, versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus se comove com o choro de Maria e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. É o único versículo na Bíblia registrado que Jesus chorou. Jesus não só recrimina a atitude de Maria, mas ele se comove com o sentimento dela e chora junto. Precisamos aprender a colocar aos pés de Jesus as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas mágoas, as nossas frustrações, as nossas dores.
Por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem transparente. Às vezes a gente vai ver uns salmos que a gente vai ler que Davi escreveu e fala assim: gente, esse homem era crente mesmo. Mas ele fala assim: Senhor, eu os odeio com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Mas passa um pouco, a gente vê Davi chorando: Senhor, aquieta o meu coração, Senhor, me perdoa, Senhor, faz calar a minha alma. Quantas vezes nós vemos Davi se derramando diante do Senhor, e é chamado um homem segundo o coração de Deus, porque havia transparência nas suas orações, havia um derramar diante do Senhor. O Senhor conhecia o coração de Maria, a sinceridade que havia no seu coração. Nós não precisamos levantar aos céus nossas orações, dizer: Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por todas as coisas que o Senhor fez nesse dia por mim. Às vezes foi um dia que a gente sofreu tanto, foi um dia que veio tantas dores, e o Senhor quer que você fale: Senhor, hoje foi um dia muito difícil, Senhor, hoje foi um dia que eu chorei, um dia que doeu, mas eu coloco esse meu choro diante do Senhor. Nós vamos aproveitar que nós estamos no Outubro Rosa, e vou falar um pouquinho que há 3 anos atrás, foi um momento muito difícil para a minha vida. No exame de rotina, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Fazendo exames normais, e a médica fala assim que tinha um nódulo, uma coisa diferente na minha mama. Foi para a biópsia, e na hora que foi para a biópsia, eu passei 7 dias, que foi a semana os dias que tinham pedido para que fosse sair o resultado da biópsia. Eu fiquei: Senhor, me livra disso, Senhor, me livra disso. Eu tenho um pai com câncer, eu sei como é difícil um tratamento de câncer. É um tratamento demorado, é um tratamento doloroso, é um tratamento difícil. Me livra disso. E eu orei 7 dias para que o Senhor me livrasse. Mas quando veio o resultado, e o resultado deu malignidade. E veio um câncer com um invasivo, um tumor agressivo. E só o período que a Unimed ficou para liberar os meus exames, o câncer sai da mama, ele atinge a axila, e eu já tinha que tirar a mama, já tinha que esvaziar a axila, e era um tumor muito hormonal. O médico me deu 4 meses para minha taxa de hormônio baixar, e tomando medicação, fazendo radioterapia, cirurgia, mas a minha taxa hormonal não baixou, e dentro de 4 meses eu tive que fazer uma esterectomia radical, porque o câncer já tinha alojado no colo do útero, e lá vem útero, ovário, trompa, aí foi uma faxina geral. E eu sei que quando eu tive o resultado do diagnóstico, já veio todo o tratamento que eu já sabia que teria pela frente. Eu entrei no meu quarto e eu coloquei todos os resultados, todos os meus exames, todos os pedidos de autorização, eu coloquei tudo. Fechei a porta, tranquei, ajoelhei na minha cama, e eu falei: Senhor, é eu e o Senhor agora. Eu sei que tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho uma igreja comigo, que está junto comigo, eu tenho uma família que está junto comigo, mas eu sei que quem vai passar pela cirurgia sou eu, que quem vai passar pelo tratamento sou eu, quem vai tomar medicação sou eu. Então agora é eu e o Senhor, e eu vou chorar aqui que eu tiver para chorar, porque eu estou muito triste. E eu chorei, gente, eu chorei até não ter mais lágrima para chorar. Lá em Goiás a gente tem uma expressão que diz que quando a gente chora muito, que não tem mais lágrima para chorar, que fica só aquele olho meio vermelho, ardendo, a gente fala que o olho está cozido. Então lá na minha mãe fala muito isso: o olho está cozido, hein? Chorou demais. Eu saí com os olhos cozidos de dentro do quarto. Eu chorei, eu me derramei diante do Senhor, e eu falei: Senhor, se o Senhor não me livrou, é porque o Senhor vai passar comigo. Então nós vamos juntos para o bloco cirúrgico, nós vamos juntos para tudo que vier pela frente. Mas eu vou pedir para o Senhor uma coisa: a coisa que eu mais gosto na vida é sorrir, porque eu tenho um Deus que me ama e que diz que Ele é a fonte da minha alegria, que nele há plenitude de alegria. Senhor, quando eu abrir essa porta, que o Senhor devolva a minha gengiva alta, que o Senhor devolva o meu sorriso, porque eu vou continuar sorrindo, porque eu tenho um Deus que me ama e um Deus que cuida de mim. E eu tenho vivido isso. Eu estou no 3º ano de tratamento, e eu tenho vivido um sobrenatural de Deus. Suiane está comigo e ela sabe de muitas coisas que têm acontecido. Eu estou no 3º ano de tratamento, continuo tomando minhas medicações, faço uma quimio ainda injetável a cada 6 meses, e eu estou no processo, e todos aqueles efeitos colaterais que eram previsíveis que eu tivesse, eu não tenho nada.
Deus tem guardado a minha vida, Deus tem me levado a lugares que eu nunca estaria, Deus tem me dado a oportunidade de falar com pessoas que eu nunca falaria. Eu fui criada na igreja, eu acho que se minha mãe tivesse maternidade lá na igreja, em Goiânia, eu teria nascido dentro da igreja, mas eu fui criada dentro da igreja desde que eu nasci. Eu tenho 59 anos e eu vou dizer para vocês, eu não tenho um testemunho de que desviei, que saí da igreja, que abandonei, eu não tenho um testemunho desse. Eu fiquei na igreja, me casei com um pastor presbiteriano, eu nunca saí da igreja presbiteriana desde que eu nasci. Mas o que eu tenho vivido nesses últimos 3 anos, eu nunca vivi nesses 59 anos de vida. Eu tenho vivido a presença de um Deus pessoal. Essa música a gente cantou, O Quarto Homem na Fornalha. Eu tenho vivido esse Deus pessoal na minha vida, esse Deus que caminha comigo, esse Deus que se revela comigo, e que eu não preciso mostrar colocar minhas máscaras e dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem, e Ele vai suprindo cada uma das minhas necessidades. Deixa eu só contar um testemunho, para que isso seja motivo de enriquecer o seu coração, que talvez você está passando um momento de dor na sua vida. Quando foi o dia do meu bloco cirúrgico, quando eu fui para ser operada, eu tinha tido Covid umas semanas antes, só que a minha cirurgia era uma cirurgia de emergência, porque o câncer era muito invasivo, o tipo de câncer era muito agressivo, e a minha médica topou fazer a minha cirurgia, mesmo eu estando ainda de Covid. Então eu fiquei numa ala separada de todo o pessoal, ninguém podia estar comigo. A minha médica teve que me operar, toda aquela empacotada, era anestesista, todo mundo, aquele negócio, aquele processo todo. Foi em 2021, a Covid ainda estava rolando. E aí eu não tinha ninguém. Aí, na hora que chega, eu estou no quarto, na hora que chega o maqueiro para ir me buscar para o bloco cirúrgico, não é um sentimento bom, não é? Você deita naquela maca, você está quase nua, um lençolzinho por cima, você vai deitada, só vendo as luzes por cima, a impressão que você está indo para o céu, né? Porque tudo branco, aquele monte de luzes, começa a passar ao seu redor um monte de gente branco, cheio de máscara, cheio de touquinha, você não reconhece mais ninguém. E eu sei que eu entro no elevador e a única oração que eu fiz para o Senhor, eu falei: Senhor, eu estou sozinha nesse lugar, nem meu marido pôde estar comigo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor está comigo, me abraça nesse lugar, não me deixa sentir sozinha nesse lugar. Foi a única oração que eu fiz no elevador entrando no bloco cirúrgico. Aí quando eu entrei no bloco, estava a minha médica lá, doutora Ana Beatriz. Na hora que a doutora Ana Beatriz chegou, eu já comecei a ver alguém conhecido, já comecei a ficar mais alegrinha, e a doutora me falando, né, que a cirurgia ia ser mais demorada, porque teve uma extensão do tumor, o tumor tinha avançado, e aquilo que era 3 horas, provavelmente ia ser em torno de 5 horas a 6 horas a cirurgia, mas que eu ficasse tranquila, que estava tudo sob controle. Eu falei: doutora, eu estou tranquila, a senhora pode fazer o que a senhora tiver que fazer, eu vou estar dormindo. Ela falou: você está bem? Eu falei assim: quem tem que estar bem é a senhora que tem que estar muito bem. A senhora está bem? Ela falou assim: eu estou bem. Então pronto, a senhora está bem, eu estou bem, porque eu vou dormir, então eu estou ótima. E aí eu sei que enquanto eu estava lá, estava muito frio, e você fica naquela posição assim maravilhosa, né? Sentadinha naquela cama estreita, emborcada, porque vão ter que pegar a sua coluna para pegar anestesia, e eu tremia demais, eu não sei se de nervosismo ou de frio, eu tremia muito, e a médica estava com dificuldade de me anestesiar. Nisso vai entrando uma jovem senhora pela porta, e na hora que ela vem entrando com touquinha, máscara, ela só fala: tia Liliane! Eu só olho e falei: oi, filha. Ela falou assim: tia, sou eu sou aluna na Academia Cristã de Boa Viagem, tia, eu sou a Amanda. E começou a falar, eu identifiquei, mas não dava, porque toda de toquinha e tal. Tia, eu sou a responsável pelo bloco cirúrgico da Unimed, e quando eu vi o seu nome nesse bloco aqui, eu falei assim: é minha tia, quem vai ficar com ela sou eu. E estava um enfermeiro homem, era o único homem que tinha na sala. Ele falou assim: vá-se embora daqui, pode ficar de folga, quem vai ficar no bloco sou eu. Aí ela entrou, já fiquei feliz. Aí ela virou para a anestesista e virou para a médica, falou assim: ela está bem, precisa de alguma ajuda minha? Aí a anestesista falou assim: a única coisa que eu estou tendo dificuldade é porque ela está nervosa, ela está tremendo muito, eu estou com dificuldade de anestesiá-la. Eu sei que nessa hora ela ficou na minha frente, aí eu sentada, tenta imaginar a cena, tá? A maca,
eu sentada na beiradinha da maca, encurvada, pelada, com esse braço todo já enfaixado, porque eu estava toda agulhada, onde que ia ser a retirada do tumor. Eu não podia mexer esse braço, que só ia tirar as coisas aqui, sei lá o que ia tirar, na hora da cirurgia. Então eu só estava com esse braço livre. Aí ela pegou, ficou na minha frente e falou assim: tia, olha para mim. Aí eu olhei. Ela falou assim: pega esse seu braço esquerdo e me abraça. Aí eu passei a mão na cintura dela. Ela veio com os 2 braços dela e me abraçou aqui por trás, me pegando aqui bem embaixo. E ela falou assim: tia, agora pega a sua testa e coloca no meu peito. E sinta o abraço do seu Deus. O que eu tinha orado. Ela falou assim: sinta o abraço do seu Deus. Descansa seu coração, tia. Aquilo que você ensinou pra gente, que a gente nunca está sozinho, Ele está aqui hoje. Descansa o seu coração. Eu sei que eu acordei, acho que 6 horas depois, e já tinha feito tudo, já tinha acontecido tudo, mas isso é o que eu tenho vivido nesses últimos tempos. E eu falo assim: por mais difícil que tenha sido algumas coisas que eu estou passando, a presença de Deus tem sido tão notória no meu coração, que por mais que algumas dores pareçam difíceis, a presença de Deus supera cada uma delas. Então aprenda a colocar diante do Senhor as suas dores. Maria colocou diante do Senhor as suas dores, o Senhor chorou junto com ela, e veio o milagre depois. Eu tenho desfrutado do milagre do Senhor dia a dia na minha vida. Quando eu faço a minha medicação de quimioterapia, fiz uma agora em julho, a Unimed liga na minha casa para ver se os efeitos colaterais estão suportáveis. Eu nunca tive uma dor de cabeça, eu nunca vomitei, meu cabelo não caiu. Então eu tenho vivido o sobrenatural de Deus na minha vida, apesar das dores. Onde é a sua dor? Às vezes a gente conta a dor no Instagram, a gente conta a nossa dor para o vizinho, a gente conta a nossa dor para uma pessoa que a gente nem conhece direito, mas a gente, quando vai fazer as nossas orações, a gente fala: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, estou muito feliz. Está nada, você está triste. E o Senhor quer que a gente aprenda a colocar isso diante dele: Senhor, meu coração está triste hoje, mas eu sei que no Senhor há fonte de alegria, o Senhor pode renovar a minha tristeza, porque a tua palavra fala que o Senhor transforma choro em regozijo, o Senhor transforma luta em alegria, o Senhor é aquele que pode transformar o meu coração. Aprenda a colocar suas dores diante do Senhor. E terceiro momento que aparece Maria de novo, agora Lázaro está vivinho em folha, é o capítulo seguinte, capítulo 12 de João. Vamos lá, o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Olha o que Marta está fazendo. Marta está fazendo o quê? Servindo. Era o ministério dela. Só que agora não estava coração azedo, ela tinha aprendido. Ela está servindo com alegria, o dom que Deus havia dado para ela. Sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários, e não se deu aos pobres? Disse isso ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava nela o que se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Marta agora, ela está de novo em que lugar? Aos pés de Jesus, porque para ela derramar o bálsamo e enxugar com o cabelo, ela está de novo no chão, só que agora ela está com um ato de adoração. Ela começa a quebrar diante do Senhor aquilo que ela tinha de mais precioso. Para a gente, às vezes, é difícil entender o que é um nardo, né? Mas Judas já nos dá uma dica. Quanto custava o perfume? 300 denários. Naquela época, um dia de trabalho, uma diária de trabalho, custava 1 denário. Então, para se comprar um perfume desse, eu precisava de 300 denários. Então, quase 1 ano de trabalho para se ter esse perfume. Esse perfume, ele tinha 2 utilidades. Ou ele era usado como uma poupança. Naquela época não tinha, né, fundo de investimento, não tinha banco, não tinha aí como colocar no CDB, no CDI, no Tesouro Direto, não tinha disso.
Então o nardo era uma poupança. A pessoa comprava e numa necessidade ele podia ser revendido. Ou no segundo lugar, ele era usado no dia da noite de núpcias da moça, e podia ser colocado ali para que aquele cheiro incendiasse toda a casa, espalhasse por toda a casa. Quando Maria tem aquela atitude de quebrar o perfume aos pés de Jesus, o que ela está dizendo? Senhor, o que eu tenho de mais caro, de mais precioso, de mais importante na minha vida não é o nardo, é o Senhor, porque o Senhor é o meu noivo, o Senhor é aquele que a minha alma esperou, aquilo que a gente cantou, aquele por quem a minha alma esperava, esse é o Senhor. O Senhor é o que eu tenho de mais precioso, é aquilo que eu quero quebrar aos pés do Senhor, dizendo que por mais que eu tenha isso que pareça precioso aos meus olhos, o precioso é o Senhor, o amado é o Senhor, aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida é o Senhor. Então 3 atitudes, em momentos diferentes. Maria está aos pés de Jesus para aprender, Maria está aos pés de Jesus para chorar, e Maria está aos pés de Jesus para adorar. As circunstâncias na nossa vida podem variar, mas o nosso comportamento ele tem que ser o mesmo em todos os tempos. Eu queria que Solange começasse a entregar aquele papelzinho que eu te dei. Vai entregando para mim. Talvez você não tenha um nardo para você quebrar os pés de Jesus, mas nós temos alguns valores, alguns perfumes que são muito valiosos na nossa vida. As minhas vão entregar um papelzinho, aí você segura esse papelzinho que daqui a pouquinho eu vou precisar dele, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte, entrega esse papel mais rápido assim, ó, deixa eu te falar, vai entregando para um bocado de gente entregar, para a gente ganhar tempo, tá bom? Posso? Porque depois amanhã eu não sou chamada para voltar, mas vamos lá. Talvez você não tenha um nardo, e eu creio que você não tenha, porque não é comum para a gente, mas nós temos algumas coisas que são muito preciosas na nossa vida, que nós precisamos aprender a quebrar aos pés de Jesus. O primeiro deles é o nosso tempo. Você já viu que você tem tempo para tudo na sua vida, mas na hora que você fala assim, mas hoje eu não tive nem tempo de ler a Bíblia, eu não tive tempo nem de orar hoje, o dia foi tão puxado, que não deu tempo de fazer nada, nem uma oração de 2 segundos não deu. Nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor também com o nosso tempo. Às vezes a gente fala tanto de dízimo, e temos que ser fiéis mesmo com os recursos que Deus tem nos dado. Mas você tem sido dizimista com o seu tempo, do seu dia? Todos os dias o Senhor investe 24 horas na nossa vida. Nós temos tempo para assistir televisão, nós temos tempo para assistir uma série, nós temos tempo para ver as fofocas do Instagram, nós temos tempo para conversar com o vizinho, nós temos tempo para um bocado de coisas, porque aquilo que a gente prioriza, a gente tem tempo, não é verdade? Na época que a gente namorava, a gente tinha tempo para tudo na vida, e chegava de noite, a gente tinha tempo para ficar no telefone um tempão. A gente tinha tempo porque era prioridade na nossa vida. Precisamos aprender a priorizar o nosso tempo com o Senhor e quebrá-lo aos pés do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos aprender a quebrar aos pés de Jesus é o nosso amor. Já viu como são as nossas orações? As nossas orações, 90% são petições, e depois um pouquinho a gente fala, Senhor, eu te amo, Senhor, obrigado por o que o Senhor tem feito na minha vida. São gratidões, momentos de gratidões, mas são mínimos. Lá na igreja nós temos toda quarta-feira reunião de oração e jejum de manhã, mas uma quarta-feira a gente separa que é o dia da gratidão, não pode pedir nada, é só agradecer. Vocês não têm noção como é difícil, porque a gente começa a oração, Senhor, eu te agradeço por esse dia, Senhor, obrigado pela família, obrigado pelo alimento, obrigado pela igreja, Senhor, que o Senhor possa estar... Aí começa. As petições são naturais na nossa vida. Quantas vezes nós temos dificuldade em verbalizar o nosso amor ao Senhor, e dizer que Ele é importante para nós, que nós o amamos. Como isso é difícil. Eu tenho um pai que ele foi criado na fazenda, então meu pai é aqueles burro chucro, bruto, né? Uma pedra que ainda não foi lapidada, mas eu sei que ele me ama. E meu pai, quando foi para fazer a cirurgia de câncer, papai ia tirar grande parte das cordas vocais, e havia um risco muito grande dele sair do bloco cirúrgico sem falar. E a gente já estava naquela assim, nós vamos aprender linguagem de sinais, nós vamos aprender qualquer coisa, mas vai dar certo, pai. E eu sei que nesse dia, quando a gente estava para entrar para o bloco cirúrgico, ele parou o maqueiro, aí estava eu e minha mãe. Aí ele falou com a minha mãe, pediu perdão. Meu pai sempre foi um homem muito safado, aí foi um homem difícil,
com bebida, com mulher. E aí ele começa a declarar o amor dele para minha mãe, que minha mãe era uma mulher de Deus, que a minha mãe aguentou tudo, que a minha mãe era isso, você me perdoa, e aquele negócio declarando amor para minha mãe, até umas horas, e minha mãe, tá certo, Décio, tá certo, tá certo. Aí passa um pouco, ele vira para mim, ele falou assim, eu tinha na época 49 anos, tem 10 anos, a primeira cirurgia do papai. Aí ele virou e falou assim, Liliane, eu já te disse alguma vez que eu te amo? Eu falei assim, eu sei que o senhor me ama, pai. Ele falou, você não entendeu a minha pergunta. Eu estou perguntando se você já me ouviu dizer que eu te amo. Eu falei, não, pai, eu nunca ouvi o senhor me dizer que me amava. Para ele, pela forma de criação dele, um homem dizer para uma filha, para um filho nem pensar, dizer que ama era quebra de masculinidade, é muito complicado. Aí ele só virou para mim e falou assim, Liliane, se eu voltar desse bloco cirúrgico sem falar, eu quero que pelo menos uma vez na vida você ouça que você foi uma filha muito esperada, muito desejada e que eu te amo. Até hoje eu choro, véia, né? Porque um pai falou que me amava, e vez por outra eu sei que ele quebra um bocado de paradigma, que ele fala assim, ô minha filha, aí parte assim, gosto muito de você, viu? Eu falei, obrigado, pai, eu também gosto muito do senhor. Eu fico pensando nisso, a gente com o Senhor, quantas vezes nós só pedimos, mas nunca às vezes a gente deita no colo do Pai, para falar assim, Pai, muito obrigado porque eu tenho um colo, muito obrigado porque eu tenho um Pai que me ama, muito obrigado porque eu tenho um Deus que é o dono da minha história, muito obrigado porque um dia o Senhor olhou para a minha vida, eu não sei o que o Senhor achou em mim, mas o Senhor me escolheu, o Senhor mudou meu coração, o Senhor me trouxe para perto do Senhor. Aprenda a derramar isso diante do Senhor. A gente gosta de ouvir. Eu com 49 anos, eu gostei de ouvir do meu pai, que eu era especial para ele. Imagina um Deus que é o seu Criador. Depois, você precisa aprender a quebrar a sua vida. Quantas vezes nós nos achamos muito autossuficientes. Hoje, com essa história do empoderamento feminino, não é? A gente se acha tão autossuficiente. Porque eu estudei, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doutora, eu sou advogada, eu sou médica, porque eu estudei nas melhores faculdades, porque eu tenho um salário muito bom, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma independência financeira, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Deus não está interessado no seu diploma, caixão não tem gaveta, Deus não está interessado em nada disso. Aquilo que você tem, aquilo que você vier a ter, foi porque o Senhor te deu capacidade para isso. Então aprenda a quebrar a sua vida diante do Senhor e reconhecer que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, você só tem e você é, porque o Senhor te capacitou e te dotou. Aprenda a quebrar isso diante do Senhor. E talvez tenha algumas coisas que você precisa aprender a quebrar. Talvez os filhos, o marido que você colocou num pedestal e que você endeusa esse marido. Talvez seja a sua profissão, talvez seja o seu salário, talvez seja você mesma. E nós precisamos aprender a colocar isso e quebrar diante do Senhor. Todas vocês receberam um papelzinho aí. Esse papelzinho é a sua vida. E se você observar, esse papel ele tem um bocado de nervurinha, não é? Passa o dedo aí nele, ó. Ele tem um bocado de nervurinhas. A vida faz isso com a gente. Todas as etapas da nossa vida que a gente vai vivendo, ela vai deixando marcas na nossa vida. Ela vai montando algumas coisas, algumas são coisas de sorrir, algumas são de chorar, algumas são de partidas, algumas são de despedidas, algumas são de chegadas, algumas são de dores, algumas de enfermidades. Cada uma vai deixando a sua marca. O problema é que muitas vezes nós não sabemos lidar com essas marcas, e à medida que nós não sabemos lidar com elas e colocá-las aos pés de Jesus, muitas vezes, ao invés da gente fazer com que essas coisas façam com que a gente cresça na presença do Senhor, fazem com que a gente se destrua, que a gente se emborque. Vamos lá, fecha a sua vida aí. Pode fazer uma bolinha mesmo, amasse. Muitas vezes a nossa vida está nessa situação. Os momentos de choro, os momentos que a gente não teve de aprendizado, a gente não aprendeu, a gente não gastou tempo para aprender, a gente não gastou tempo para adorar, a gente não gastou tempo para chorar. Às vezes a nossa vida foi perdendo o significado, foi perdendo a razão de existir, foi perdendo o motivo de estar viva, o motivo de se alegrar, o motivo de poder sorrir.
da nossa própria vida, sorrir com o marido, sorrir com o esposo, sorrir com o pai, sorrir na igreja, ter amizades. Às vezes a vida vai virando uma vida sem graça, e a caminhada cristã vai se tornando tão pesada. Só que um dia o Senhor fala para mim, falou assim: coloca essa vida nas minhas mãos, deposita aos meus pés, eu tenho algo diferente para você. E o Senhor nos desafia a colocar essa bolinha, muitas vezes que já perdeu a graça, aos pés dele. E à medida que a gente coloca essa vidinha aos pés dele, o Senhor vai abrindo de novo, o Senhor vai dando forma para a nossa vida, vai abrindo aí, ó, com cuidado, não é para rasgar não, porque o Senhor não rasga a vida de ninguém não. Ele vai abrindo, Ele vai mostrando que a nossa vida tem razão de existir, as nossas dores, os nossos momentos de choro, os nossos momentos de alegria, eles têm razão de existir, porque isso solidificam e fortificam e trazem crescimento para a nossa vida. E quando a nossa vida está alicerçada nele, faz o seguinte agora, ó, pega bem no meizinho aqui, ó, e dá uma voltinha. Quando a nossa vida, ela está solidificada, alicerçada nele, nós sabemos que podemos perfumar para onde a gente for, que as nossas dores, elas podem transformar em flores, que a nossa vida, igual eu disse para Maria ali, que na hora que ela quebrou o nardo aos pés de Jesus, o que aconteceu? O cheiro invadiu a casa toda, toda a casa foi tomada pelo perfume da atitude de Maria. Quando você aprende a quebrar cada um desses perfumes aos pés de Jesus, seja a sua vida, seja o teu tempo, seja as suas orações, seja o seu amor, seja o seu dinheiro, seja a sua profissão, aquilo que você quebrar aos pés do Senhor, você vai ver que cada um dos motivos que você viveu, cada uma das suas marcas, foi capaz de trazer o bom perfume de Cristo, porque nós somos chamados a sermos o bom perfume de Cristo para onde a gente for. Que você nesse dia possa aprender a colocar aos pés de Jesus a sua vida, para que você possa exalar esse perfume para onde você for. Amém? Talvez você chegou aqui nessa noite e está vivendo algum momento da sua vida que você precisa aprender a colocar aos pés do Senhor. E eu queria fazer um desafio nessa noite. Eu sei que está todo mundo arrumada, está todo mundo bonita, mas eu queria fazer um desafio. Só tem mulher aqui, eu sei, algumas têm dificuldade para se ajoelhar. Aí você só ajoelha o seu coração. Mas se você pudesse ajoelhar nessa hora, eu queria fazer um convite para você. Que você possa aprender a se ajoelhar e falar: Senhor, eu quero aprender, eu quero chorar e eu quero adorar aos pés do Senhor. Me ajuda a fazer isso a começar de hoje. Que eu tenha uma atitude, um comportamento diferente diante das atitudes, diante das dificuldades que eu tenho vivido. Se você não pode, não tem problema nenhum. Mas se você pode, eu queria te convidar a ajoelhar comigo e falar: Senhor, eu quero ter uma atitude diferente a partir de hoje. Me ajuda. Pai amado, como é bom ter um Deus que é o dono da nossa história. E como diz na tua palavra, que o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações, que o Senhor se inclina para ouvir o teu povo. Senhor, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos agradem ao Senhor. Pai, que o Senhor esteja, quando o Senhor está inclinado, ouvindo os nossos clamores, as nossas orações, observando a nossa vida, que o nosso comportamento faça o Senhor sorrir, que o Senhor se alegre com a nossa vida, que o Senhor tenha prazer na nossa vida. Nos ensina, meu Deus, a estarmos depositadas diante do Senhor em todo o tempo, seja para aprender aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que muitas vezes a gente não entenda um bocado de coisa, mas que o nosso coração, a nossa mente possa estar sensível e maleável para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que o nosso coração possa estar moldável para aprender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Meu Deus, que a gente aprenda a colocar diante do Senhor as nossas dores, a colocar diante do Senhor aquilo que tem incomodado o nosso coração, aquilo que tem trazido tristeza para a nossa alma, porque o Senhor diz na tua palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós por gemidos inexprimíveis. E eu fico às vezes pensando nisso, o Espírito Santo que intercede por nós, que conhece todas as línguas, que conhece todos os dialetos, mas há momentos da nossa vida que a nossa dor é tanta, que a tua palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Não existe uma palavra no vocabulário do Espírito Santo de Deus para exprimir o sentimento que está dentro do nosso coração. E a palavra fala que Ele geme. Pai, muito obrigado por isso, porque o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor conhece a nossa dor, o Senhor sabe cada lágrima que é derramada diante do Senhor. Muito obrigado por isso. E nós queremos aprender aos teus pés a te adorar em todo o tempo, não só no momento da alegria, mas também no momento da tristeza, não só no momento da saúde, mas também no momento da enfermidade, não só no momento da alegria, mas também no momento do luto. Nos ensina a adorar o Senhor em todo o tempo, porque sabemos que o Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos, e porque o Senhor tem a nossa vida nas tuas mãos, o Senhor sabe o que faz conosco, e por que faz. Com isso o Senhor nos ajuda a crescer mais, a dependermos mais do Senhor, a sermos mais parecidas com o Senhor. Por isso nos ajuda a te adorar em toda e qualquer situação. Nos ensina a estarmos mais aos teus pés. Muitas vezes nós temos andado tão altivas, com o olhar tão alto, achando que somos alguma coisa aos nossos próprios olhos. Nos ensina a andar mais de joelhos, nos ensina a depender mais do Senhor, nos ensina a confiar mais. Muito obrigado por esse Deus, que é o dono da nossa história, e que governa a nossa história em todo o tempo. Muito obrigado por isso. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos aqui, e de meditarmos na Tua Palavra. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus nos ajude a termos uma vida mais rendida aos pés dEle. Amanhã a gente está aqui de novo, depois do almoço, as meninas vão falar aí do horário, e quem se interessar com os livros, eu estou ali atrás, e amanhã eu trago também, tá bom? Beijo!